Hoje é o Dia Estadual do Parapsicólogo. E agora a gente vai falar sobre a parapsicologia com o Laírto Leite, parapsicólogo, que está aqui com a gente. Obrigado, Laírto, por ter atendido o nosso convite. Bom dia. Bom dia, Jorge. Bom dia aos ouvintes de Itaberá. Obrigado a você, de ter aberto esses espaços aqui. Hoje, realmente, aproveito já de inicial, parabenizando os parapsicólogos do estado de Santa Catarina, que têm ajudado muitas pessoas, principalmente a se encontrar, saber, conhecer um pouco mais da sua origem, e é para isso que a gente está aqui. A gente pode começar falando sobre o que é a parapsicologia, né, Laírto? Podemos sim, Jorge. Então, a parapsicologia, para todos que nos acompanham, ela estuda o comportamento humano, Principalmente, um dos casos que aparece em consultório seria a questão depressão, síndrome do pânico. Você que está nos acompanhando e sofre desses males, saiba que muitas vezes ela está lá escondidinha, lá no seu subconsciente, como a parapsicologia do método Grisa trata. Muitos falam em inconsciente, mas a parapsicologia do método Grisa, da qual sou formado, ela fala no subconsciente, que você nem sabe que está lá, não tem esse conhecimento. Então, para responder a pergunta, Jorge, podemos dizer assim, resumir, que o ser humano é um, mas ele age como dois. Um é o consciente, que eu estou aqui, você perguntando e eu respondendo, e o outro são aquele HD que está lá guardadinho toda a nossa história. E ela começa, isso é uma coisa muito importante, ela começa no período de gestação, ou seja, tudo que a mãe imagina, pensa ou acontece com ela, ela vai registrando nesse bebê, ou seja, na vida ultra-interina desse bebê informação. E depois vem o período de nascimento, a vida adulta, e até hoje, nasceu, depois vem a criança e tal, tudo que foi programado nesse HD está ali. E o que faz a parapsicologia é direcionar essa energia para as coisas boas da vida, para que ele possa deslanchar e ter muito sucesso na vida. Como é que surgiu esse estudo, Laírto? Jorge, assim, todos os estudos eles são feitos através de pesquisas, Mas quando você vem ver na parapsicologia, já em 1953, na Holanda, teve o primeiro Congresso Internacional de Parapsicologia, 1953. A escola da qual eu sou formado, ela iniciou ali nos anos 80 com o saudoso Pedro Grisa, que eu tive oportunidade de estudar com ele. Era uma pessoa realmente, além de parapsicólogo, porque precisamos separar também o parapsicólogo do paranormal. Mas o Pedro Grisa era uma pessoa que parecia que você colocasse a mão nele, ele tinha uma energia muito boa para as pessoas. Então, a história dos livros, essa pesquisa eu não fiz, mas está em todo o material da minha formação, é o seguinte, que existia duas escolas de parapsicologia, inicialmente uma escola espírita. Para a escola espírita, segundo o que está no material, ela queria provar as teses espíritas que elas realmente existiam. E aí, quem conheceu, muitos que estão na faixa dos 50, 60, o padre Quevedo criou a Escola de Parapsicologia Católica, com o intuito, na verdade, tinha parapsicólogos, resolvia os problemas, principalmente mentais, mas a ideia era desmistificar a escola espírita. O Grisa acompanhando todas, o Grisa foi uma pessoa que ele estudou 9 religiões. E ele criou, então, a escola, que é o método Grisa, escola de formação independente, ou seja, a escola da qual sou formado, o método Grisa, ela não tem uma ligação com uma religião em si, e sim, cientificamente, todas as análises são feitas, o parapsicólogo ele não é um adivinho. Para que eu possa fazer uma análise de uma pessoa, eu preciso conhecer um pouco mais a fundo. Nós tratamos como a tabela familiar e a gente precisa ir pelo menos até nos avós, que tem algumas informações, como é que era a sua organização dentro da família. Então, num geral, é isso que está aqui. Qual é a diferença, Laírto, entre parapsicologia
E outras áreas, né, como a psicologia ou espiritualidade? Jorge, a psicologia, vamos dizer que ela mesma, né? Eu tenho uma irmã psicóloga e eu fiz sessão com psicólogos aqui em Blumenau, e da qual sou muito grato, a psicóloga que eu fiz sessão na época, porque me ajudou bastante nesse quesito. Confesso que assim, ó, todo o direcionamento, toda a doutrina da psicologia, eu realmente não conheço. Mas sei também que tem duas áreas, uma é Freud, então, agora, a diferença entre uma e outra, eu acho que trata-se nas ferramentas que a parapsicologia tem, que é possível que a psicologia não tenha. A parapsicologia ela tem as ferramentas da hipnose, regressão de memória, onde você vai acessar algumas memórias que o nosso subconsciente, muitas vezes, ele deixa escondidinho lá, para que a gente não sofra com aquilo que está lá. Então, a parapsicologia ele tem esse diferencial de acessar essas memórias. Ela não é só hipnose, mas ela é uma ferramenta a ser usada, e a orientação também. A partir da hora que eu tenho um conhecimento da tua história, eu consigo orientar o parapsicólogo do método Gris, ele consegue orientar. Não estou dizendo que de outras formações não consegue. É que eu falo da escola que eu me formei, que eu tenho conhecimento. E por que Santa Catarina tem um dia estadual do parapsicólogo, né? Qual é o significado dessa data? Jorge, primeiro é um reconhecimento que ela trata da mente humana, ou seja, para que um governador de estado, né, ele sancione uma lei contemplando os parapsicólogos, precisa primeiro haver o reconhecimento que tem ajudado milhares e milhares de pessoas, né? Então, para o parapsicólogo, ele é já um primeiro passo, apesar que a lei, né, que é a 15.190 de 2010, ela existe já de 2010, ou seja, já tem há 15 anos, faz hoje exatamente 15 anos da lei. Então ela vem contemplar, né, e comemorar que essa é uma ciência que tem ajudado milhares e milhares de pessoas no mundo afora. E o que faz um parapsicólogo no dia a dia? Bom, atende pessoas, né? Faz análise da vida da pessoa, principalmente ela vai trazer uma queixa para o parapsicólogo, o que está lhe perturbando, e aí, Jorge, assim, ó, um dos maiores é a questão de depressão, síndrome do pânico, ansiedade, mas ela surge tudo, como organização financeira. Você conhece alguma pessoa, e quem está nos acompanhando, conhece alguma pessoa que ganha muito bem e vive enrolado com a situação financeira? É fato, isso tem muitas pessoas. Muitas vezes está lá no nosso HD chamado subconsciente, onde ela precisa fazer as pazes com o dinheiro. Ou seja, em muitos momentos se falou muito, né? Não dá para servir dois senhores. A gente passou uma vida toda aprendendo isso. Não dá para servir dois senhores, ou o dinheiro ou o diabo, não era assim que se tratava, né? E parece que aí ter dinheiro é pecado, ter dinheiro é criminoso, porque também se fala muito que quem tem dinheiro é porque rouba. Não é verdade. Ela precisa fazer as pazes com o dinheiro e utilizar o do dinheiro muitas vezes para ajudar pessoas, que o que não falta é pessoas precisando de ajuda. Então, no consultório, se atende pessoas, né, com as suas queixas, levanta-se a tabela familiar, e vai identificar qual é a causa exatamente que está trazendo essa pessoa a ter depressão, síndrome do pânico e tal. Não é uma receita única para todos, né? Eu falo de uma receita, isso encaixa para um, para outro e tudo mais, a gente precisa ir a fundo naquela pessoa. Tem muita gente que confunde parapsicologia com algo místico ou sobrenatural, o que é mito e o que é verdade na parapsicologia? Eu acho que pode dizer que é tudo mito, Jorge. O parapsicólogo, né, ele estudou para poder orientar as pessoas, como nós estamos conversando aqui. Orientação, acessar aquelas memórias através da hipnose, aquelas que estão lá guardadinhas, todas as pessoas têm isso, né, porque é uma proteção natural. E de místico, na verdade, não tem nada. Agora, o que se confunde? Muitas pessoas, né? E depois eu vou dar um desafio ali, você vai puxar, quando nós terminar aqui, o caso do Rio Grande do Sul. Fenômeno paranormal. Uma pessoa
que ela deitava na cama, o colchão levantava, isso eu vi, apresentei em vídeo e tal, porque isso até a RBS do Rio Grande do Sul publicou. Era uma pessoa que ela está naquele momento com desequilíbrio emocional. Essa pessoa, depois de uns 3 anos acontecendo isso, ela estava com desequilíbrio emocional, teve um câncer e faleceu. Então, existe um desequilíbrio emocional. O parapsicólogo, ele vai direcionar, ele vai entender o que está acontecendo ali e ele vai direcionar essa energia para o lado bom, porque é um potencial que aquela pessoa tem, e ela precisa ser direcionada corretamente. E a parapsicologia pode ser um caminho adequado para as pessoas encontrarem os seus equilíbrios emocionais. Eu acho totalmente, Jorge. Eu vou dizer para você, né, um exemplo meu prático, porque quando eu fui estudar parapsicologia, eu iniciei o estudo em 2016, eu tinha adquirido um carro, 0 quilômetro, tinha pago na época R$40 mil. E o meu curso, ele custaria lá 40 mil, porque na época era 3 anos do curso, né, essas idas e vindas a Florianópolis, estadia lá uma vez por mês, ficava 2 dias inteiros, lá sábado e domingo, e eu fiz exatamente essa matemática. Eu compro um carro de 40 mil na época e não invisto em mim. Então, assim, a outra profissão que eu tinha, você conhece muito bem, era uma profissão que eu amava, sempre amo tudo aquilo que eu faço, mas eu tinha muito sofrimento, principalmente com a crítica. Eu não sabia, né? E era um trabalho que se critica por ser oposição, se critica por ter razão de algumas coisas que a gente não consegue contemplar, e eu não conseguia conviver com isso. Eu não conseguia ir para casa, vinha sempre questionamento, será que eu não poderia ter feito mais? Então ali entrou o estudo da parapsicologia e toda essa situação, né, de autoestima baixa, a minha, ela se resolveu ali já com estudo. A ponto que quando eu fui estudar, a ideia era apenas resolver o meu problema. E hoje eu digo que eu atendo pessoas e tenho muito orgulho de ter ajudado muitas pessoas a encontrar, a direcionar o seu potencial psíquico para as coisas boas da vida e deslanchá-la. E é possível. Porque uma das coisas que afundam as pessoas é elas se ver impossibilitadas de mudar. Jorge, muitas vezes, né, a partir da hora que você conversa com a pessoa, que você dá o caminho para a pessoa, ela percebe exatamente que a partir dali vem um novo horizonte na vida dela. Entende? E aí, assim, muitas vezes, para quem tem dinheiro, ele parece que é uma coisa, e as pessoas que não têm acham que quem tem dinheiro está feliz em tudo. Não é verdade. Todos nós temos esses traumas que a parapsicologia pode lhe ajudar muito e ela seguir uma vida feliz com todos, relacionamento familiar, conjugal, relacionamento do trabalho, né? Sair da depressão. O que precisa ficar claro, Jorge? Que o parapsicólogo ele não pode receitar medicamento para uma pessoa, como ele não pode tirar o medicamento. Por exemplo, uma pessoa que está tomando medicamento para depressão, o parapsicólogo não pode dizer, olha, a partir de hoje tu não toma mais porque eu resolvo tal do teu problema. Não é verdade. Porque muitas vezes aquele medicamento é necessário. Agora, eu faço um desafio aqui, que eu acredito que nós temos muitas pessoas acompanhando, quem é que ficou curado só tomando medicamento? Então, o acompanhamento, né, a instrução parapsicológica, ela precisa acompanhar e ela trabalha ao lado de. Quem vai tirar o medicamento da pessoa é o médico que lhe deu. De repente ele vai chegar, o psiquiatra e tal, e vai dizer, olha, você realmente está bem, você não precisa mais. Uhum. E a parapsicologia tem base científica, Laírton? Ela tem base científica da seguinte forma, né? Os estudos que foram feitos, né? Todos os estudos ele é científico, ele não foi colocado pela escola do método Grisa antes de comprovar a sua eficácia, né? Com pesquisa, com profissionais, tudo foi verificado antes se funcionava realmente para depois dizer, não, agora nós vamos ensinar milhares e milhares de alunos aí em todo o Brasil.
E é uma profissão reconhecida no Brasil? Existe algum tipo de regulamentação? Jorge, eu vou ler aqui o que diz a Constituição Federal e ela se encaixa também para a Sim. psicologia. Artigo 5º, inciso 13 da Constituição Federal Brasileira garante o livre exercício de qualquer trabalho e ofício ou profissão, desde que atendida às qualificações, né? Encaminhei para você com muito orgulho, eu tenho um diploma, né, feito pela a Unifatec, a Universidade de Teologia de Curitiba, onde ela credencia o meu curso, eu tenho o diploma. E aí vamos lá, lei 86, Lei Federal 8690-9 de 2001. Se refere ao Código de Classificação de Atividades Econômicas, CNAE, para atividade de práticas integrativas. Ou seja, nós estamos amparados dentro da Lei 8690-9 de 2001. É uma prática integrativa e a gente pode trabalhar, inclusive, se quiser abrir um MEI, firmar contrato com as pessoas como prestação de serviço, estamos autorizados a tal. E quais são os principais desafios de quem trabalha na área hoje, Laírton? Bom, os principais desafios, Jorge, é a gente entender que outras práticas também são válidas e têm ajudado pessoas, né? Abrir um pouco esse leque de dizer, não, só porque muitas vezes a gente tem uma tendência natural. Quando você vai lá, faz o curso, você entende o funcionamento da mente humana e vai dizer, não, só a parapsicologia que vai resolver. Não é verdade. Tem outras técnicas que também ajudam muitas pessoas. Então, os desafios é isso, os desafios, né, é fazer chegar ao Congresso Federal para que regulamente também a profissão, porque tem parapsicólogos e parapsicólogos, né? Eu confesso que assim, ó, eu tenho um pouquinho de receio quando eu vejo alguém dizer, olha, vamos lá numa sessão, eu resolvo todos os teus problemas, né? A parapsicologia ensinada em sala de aula pelo método Grisa, ela diz que não é assim. Você precisa trabalhar, por exemplo, você faz uma sessão com um parapsicólogo, o que precisa depois? Assentar aquelas ideias que ele passou para você. Então, um dos desafios é regulamentar a profissão para que seja instruído de uma forma correta as pessoas, canalizando o seu potencial psíquico para que ela possa deslanchar na vida, melhorando a sua qualidade de vida. Tem alguma ação especial hoje, né? Já que é o Dia Estadual do Parapsicólogo? Tem. Jorge, o dia de hoje, né, o método Grisa, ele vai fazer uma webinar, ou seja, é gratuito para todos. Inicialmente teve que aumentar o tamanho da sala do Zoom, né, porque ela é gratuito. Pela internet, né, pelo Zoom. Então vai ter hoje, começa às 19 horas, é um desafio. Eu vou encaminhar depois para você, se quiser divulgar, pode divulgar, porque ainda dá tempo de se inscrever, mas tem a capacidade, ou seja, são mestres que vão estar falando hoje sobre a mente humana e sobre a parapsicologia. Como vai ter palestrante, vai ter Dr. Paulo Hans, que foi o meu professor orientador, é um mestre, doutor em parapsicologia e em outras áreas também, e o César Antônio Grisa, que é, né, hoje herdeiro do método Grisa, e que vai estar conduzindo esse momento, vai iniciar às 19h30 e vai até mais ou menos, então, às 22h30 de hoje, vai ser um show realmente de conhecimento da mente humana. E qual a mensagem, Laírton, que você deixa para quem tem interesse no assunto ou gostaria de conhecer mais sobre parapsicologia? Jorge, obrigado. Essa é uma pergunta muito relevante para quem está nos acompanhando. A mensagem é que assim, ó, se você... Os primeiros sinais, né? Depressão. Você começa a achar que morrer seria até mais fácil do que viver, aquele sentimento de tristeza. Você tem uma ansiedade muito grande, que é um dos males do século, não que não tinha no momento, mas procure ajuda de qualquer profissional que você se identifique
para melhorar a sua qualidade de vida. Você não precisa achar que vai viver a si mesmo, que não tem outra alternativa, porque tem sim. Procure os profissionais. Quando eu falo da parapsicologia, eu me refiro do método Grisa, mas tem outras práticas integrativas que você pode melhorar muito a sua qualidade de vida. E como faz para te encontrar, Laírton? Bom, eu estou na rede social, né, no Instagram, @LaírtoLeite, no Facebook, né, Laírto P. Leite, tá? E também no telefone, se posso dar o telefone aqui, o telefone é 47 99684 9845. Vamos responder lá, mas é claro, vai precisar, né, se você assim definir, fazer uma sessão para que eu conheça bem a sua origem, para a gente poder fazer um direcionamento de como você melhorar a sua vida. Mais uma vez, né, em que casos a parapsicologia é indicada? A parapsicologia, em qualquer questões que está lhe perturbando, estamos falando de coisa da mente. Do dia a dia? Do dia a dia. Ela pode ser resolvida sim. Inclusive, Jorge, muitas vezes ajuda casais que não estão se entendendo. A parapsicologia pode muito bem orientar. Por quê? Porque vai fazer um conhecimento de um e do outro, né, da sua origem, de onde veio, até chegar nos dias de hoje, e com isso a gente pode saber o porquê que está tendo aquelas dificuldades, aqueles problemas, aquelas discussões e tal, e muitas vezes resolver o problema. Em alguns casos, né, se não quiser mesmo, quando é uma coisa muito grave, então existe, né, outros caminhos, mas que o parapsicólogo está preparado para orientar. E quais são, assim, os assuntos que mais se busca para a psicologia? Jorge, o que mais se busca mesmo, depressão, ansiedade, mas pensa numa ansiedade que a pessoa não consegue enxergar aquelas palmo. Crises, né? Crises de ansiedades, né? E síndrome do pânico. E quando se fala de ansiedade, Jorge, olha só, muitas vezes, lembrando que não é uma receita pronta para todos e tudo mais, né? Mas muitas vezes, onde é que está a ansiedade? Um parto difícil. Ou seja, aquele bebê ele sofreu um parto difícil, ele teve dificuldade de nascer, consequentemente, ele pode ter uma ansiedade muito forte. A partir da hora que você orienta e veja que, independente da dificuldade do nascimento, mas que ele nasceu, ou está feliz, está tudo bem, ele dá uma virada na vida dele. E ele não sabe o que é, porque isso está registrado lá no subconsciente. Interessante. Hoje é o Dia Estadual da Parapsicologia e Laírto Leite, que é parapsicólogo, veio até aqui com a gente para falar sobre a parapsicologia, o papel do parapsicólogo. Obrigado pela participação, Laírto. Obrigado, Jorge. Mas antes de eu me despedir aqui, eu queria fazer questão de entregar para você um livro, né, que quem inicia na parapsicologia é um dos primeiros livros que deve de ler. Eu pedi esse livro, né, até para o César Grisa, que teve todo o carinho de encaminhar e quero entregar para você. O livro é Liberte Seu Poder Extra, que você possa também ler, entregar para outras pessoas ler e as pessoas podem se encontrar. Meu muito obrigado, e quem quiser ter um avanço na sua qualidade de vida, nos procura, porque com certeza temos muito a informar. Obrigado, Laírto.